Aqui eu tenho as minhas coordenadas, vetores unitários. Vetor unitário é o que vocês chamam em álgebra vetorial, veja, de versor, né? É um vetor unitário que indica a direção I e a direção J. Aqui eu tenho um plano cartesiano, que é a direção vertical, e a direção horizontal. A origem está aqui, ó. Y igual a zero, x igual a zero. E eu tenho dois vetores, R1 e R2. A vantagem de trabalhar com vetores é que o vetor não muda se você mudar o referencial. Você pode mudar qualquer referencial que você quiser, o vetor ele vai sempre guardar uma informação. A informação não muda se você guarda essa informação no vetor. A direção é a mesma, a magnitude é a mesma, o sentido é o mesmo. O que mudam são as componentes. As componentes dependem do referencial, mas o vetor, que é a soma vetorial dos componentes, não. Por isso que é importante entender essa questão, o que é um vetor na física. Por isso que a aceleração é vetor, velocidade é vetor também, né? E em diferentes referenciais eles vão ter sempre os mesmos valores. Nesse exercício eu quero escrever o vetor R1 em função das suas componentes. Isso é escrever dos seus vetores unitários, que significa pegar a coordenada x na direção y mais a coordenada y na direção j. Eu tenho que fazer a leitura desse vetor R1 nesse plano cartesiano. Vou aumentar aqui. E a leitura é essa daqui. Esse vetor R1 ele vai ter uma componente na horizontal e uma componente na vertical. E a leitura é imediata. Então, basta projetar esse vetor nessa direção aqui. Ó. Então, isso daqui é o x, é o x1. E eu projeto na vertical esse vetor. Isso daqui é o y1. Então, por essas projeções, se eu contar aqui os quadrados, o x1 ele vai ser 1, 2, 3 unidades na direção y, na direção x. E vai ser 0, menos 1, menos 2 unidades na direção vertical. Então, eu posso voltar lá no meu rascunho e escrever que R1 ele vai ser 3 unidades na direção y, menos 2 unidades na direção j, metros. Faço a mesma coisa para R2. R2 vai ser x2 na direção y, mais y2 na direção j. Eu faço esse exercício porque muitos estudantes têm essa dificuldade. E vou voltar lá no R2. Vou fazer agora a projeção do R2. Vou apagar aqui o x1 e o y1. Eu projeto o R2 no eixo x, então vai ser isso daqui. E projeto o R2 na vertical. E conto os quadrados. Na horizontal, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Na vertical, 1, 2 unidades. Veja que as projeções estão na direção do referencial, né? Que é para cima e para a esquerda. Então, são ambos positivos. Aí eu vou lá e vou escrever aqui o vetor R2. Então, ele vai ter 5 unidades, né? Na direção Y e 2 unidades na direção J, metros. Então, esses são os vetores R1 e R2, pedidos nessa letra A. Só isso. Na letra B, ele quer o vetor soma. Então, o vetor soma é R1 mais R2. Somar um vetor é somar os componentes. Isso a gente chama de princípio de superposição. Tá? A definição formal é o princípio de superposição. Então, R1 vai ser o quê? Vai ser o x1 mais x2 na direção y, mais y1 mais y2 na direção j. Então, esse vetor soma, o x1 vale 3, o x2 vale 5 na direção y, mais y1 é menos 2, y2 mais 2 na direção j, metro. Então, esse vetor soma, ele vai ser 8 unidades na direção y, mais 0 unidades na direção j, em metros. Eu posso fazer isso graficamente. Eu vou voltar lá no desenho. Vou apagar aqui. E a gente faz isso por meio do que a gente chama de rega do paralelogramo, que consiste no seguinte. Eu vejo a direção do vetor R2 e eu traço uma paralela na ponta de R1. Mantendo a mesma direção, vou tentar fazer aqui. Estou fazendo na mão. Vai ser isso daqui. Então, veja que isso daqui é o vetor R2 traçado na ponta de R1. E faço a mesma coisa para R1. Eu pego o R1 e traço uma paralela na ponta de R2. Isso aqui é o vetor R1 que eu estou desenhando. Então, o vetor soma ele vai estar aqui na diagonal. Esse é o vetor soma.
Vai dar um pouquinho mais aqui. Então veja que ele tem 0 unidades na vertical, mas ele tem quantas unidades na horizontal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade são 8, tá? Meu desenho está fora de escala, mas são 8 unidades. Então vai ficar 8 unidades na direção I, em metros. Meu desenho está meio torto, ok? Não desenhei direitinho. Então eu vou lá no meu desenho e verifico, né? Graficamente e pela álgebra vetorial aqui, né? Então o resultado bateu. Na letra C, ele quer o vetor diferença. O vetor diferença a gente representa pelo símbolo delta. Então vai ser o delta R, que vai ser o vetor R2 menos o vetor R1. Então esse vetor diferença vai ser a diferença dos componentes. Então vai ser x2 menos x1 na direção I, mais, cuidado aqui, y2 menos y1 na direção J. Então esse vetor diferença vai ser o x2, que é 5, x1, que vale 3, na direção I, mais y2 vale 2, y1 vale menos 2. Então aqui é menos 2, na direção J. Então esse vetor diferença, ele vai ser 2 unidades na direção I, mais 4 unidades na direção J. E eu posso obtê-lo também graficamente. Ele é a outra diagonal, né? A diagonal secundária aqui, né? Nesse desenho. Por sinal, já está até desenhado aqui. Só vou cobrir aqui por cima. Então, esse aqui é o vetor diferença. Ele está na diagonal que liga as pontas dos dois vetores. Então, esse daqui é o ΔR. Aí, vamos ver quantas unidades ele tem na horizontal. Ele tem 2 unidades aqui, né? A projeção desse ΔR na horizontal são 2 unidades. 2 unidades na direção I. Quantas unidades na vertical? Eu vou lá e conto. 1, 2, 3, 4. 4 unidades na vertical. Então, geometricamente, eu consigo obter também esse vetor diferença. Se eu mudar esse vetor aqui para essa posição, tá? Se eu quero que ele seja o mesmo vetor, ele vai ter que ter 2 unidades na horizontal e 1, 2, 3, 4 unidades na vertical. Então, esse vetor é igual a esse vetor aqui, porque eu mantive a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma magnitude. Então, esse é o vetor diferença. E eu posso calcular o ângulo que esses vetores fazem com a horizontal. Então, se eu tenho aqui o vetor R1, que era 3i menos 2j em metros, eu simplesmente calculo aqui a tangente. Tangente de θ, que é esse ângulo aqui, é y sobre x. Então, tangente de θ vai ser menos 2 sobre 3. Então, θ é o arco tangente. Isso vocês vão precisar aprender a calcular na calculadora. Tá? Na prova, no teste, vocês perdem uma questão porque não sabem usar a calculadora. Então, aqui vai ser o arco tangente de menos 0,67. Isso aqui, se eu calcular, eu vou achar menos 0,59 radianos. Se eu multiplicar por 180 graus e dividir por π, isso aqui vai me dar um ângulo de menos 33,8 graus. O R1 estava para baixo, né? Até o componente dele está aqui, né? X e Y. Né? Veja a componente aqui, menos 2, né? Menos 2 e aqui 3. Né? Então, ele está apontando para baixo. Então, por isso que é menos 33,8. Esse aqui é o ângulo que ele faz com a horizontal. Faço a mesma coisa para R2. R2, ele era definido como, deixa eu olhar aqui, 5i mais 2j metros. Esse, assim, ele é positivo. Então, aqui eu vou ter 2 unidades no eixo vertical, 5 unidades no eixo horizontal. Então, o θ vai ser o arco tangente de y dividido por x. Y dividido por x. Então, θ. Depois, olhem na calculadora de vocês como calcular isso certo. Então, vai ser 2 dividido por x. Então, θ, 2 dividido por 5.
perdão. Isso aqui vai me dar 0,381 radianos, vezes 180 graus dividido por π. Então, θ, 21,8 graus, que é esse ângulo aqui.